de início, né? Então, ótimo, vamos manter, né? Manter a tradição. Isso. Não, é bom porque aí a gente tem um tempo saudável aí de palestra, né? Legal, isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos, só vou colocar o layout da tela mais organizado aqui, mas pode começar, Shirley, fica à vontade. Okay. Então, boa noite, né? A todos os que estão presentes hoje. Hoje é o nosso segundo dia do Café Teológico. Esse Café Teológico, esse ano em especial, está completando 10 anos, né? De tradição aí. A gente sempre faz um encontro no começo do ano e um no meio do ano, né? Para os participantes que estavam presentes ontem, né? E os que estão chegando hoje, né, pela primeira vez no encontro, é uma tradição do Polo IAD de Ribeirão Preto esse momento. E é um momento que a gente tem sempre, né, a alegria de ter convidados que trazem palestras para a gente, que nos levam, assim, a bons aprendizados, boas reflexões, né. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso com o professor Antônio, hoje o professor Marcelo Carneiro, daqui a pouco o professor, nosso tutor, né, o Moisés, fala um pouquinho aí da trajetória do nosso professor, convidado de hoje, mas esse momento do Polo de Ribeirão Preto, ele se tornou uma tradição, né, uma iniciativa, né, do próprio Moisés, que está conosco já também há uma caminhada, um bate-papo de sala de aula, e a ideia de fazer com que se tornasse um café, um encontro, né, com todos os alunos, um encontro de pessoas aí que comungam de uma ideia teológica bem pertinente para o momento aí que a gente está vivendo. E a cada encontro são tempos, né, de boas reflexões e excelentes aprendizados, né? Para a gente que já tem uma caminhada na educação e que a cada ano vai convivendo com novos alunos, com a expectativa de formação, a gente se encanta com os nossos encontros e as reflexões que deles saem, né? Então, eu desejo a todos uma boa palestra, né? Que hoje a gente tem aí mais uma noite de boas experiências e boas trocas. Aí passo para o Moisés agora, o Moisés apresenta oficialmente o nosso palestrante, né? E a gente dá o prosseguimento aí no nosso Café Teológico de hoje. Exatamente. Antes de apresentar o professor Marcelo, eu queria apresentar a ideia também do Pardes, né, que foi um outro projeto que nasceu na faculdade e, junto com a faculdade, ele veio crescendo, junto com o Café Teológico, ele veio crescendo comigo como um outro projeto de vida. O Pardes, ele hoje é um instituto que eu tenho formado e trabalhado para mantê-lo, né? Ele nasceu nas cadeiras da faculdade também, e hoje o objetivo dele é transmitir esse conhecimento acadêmico, sempre que possível, mas esse conhecimento teológico de tudo que eu venho participando, de eventos, cursos e pesquisas próprias, eu venho trazendo para esse instituto, montando cursos, disponibilizando cursos, eventos e materiais, né? Então, essa é a ideia aí do Pardes, que surgiu também lá na faculdade, na mesma época, praticamente, do Café Teológico, enquanto eu ainda era aluno, né? Enquanto eu ainda sentava nos bancos da faculdade como aluno. E para falar do professor Marcelo, né? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Aí eu já faço a apresentação do professor. E o professor Marcelo, professor Marcelo da Silva, professor, deixa eu pegar o nome certinho. Marcelo da Silva Carneiro. Da Silva Carneiro, isso mesmo. O professor Marcelo, ele é mestre em teologia pela PUC, né? Doutor em ciências da religião pela Unesp e atualmente docente, né, da nossa pós-graduação em ciências da religião pela Unesp. Então, ele está atualmente atuando como nosso professor da pós-graduação, o que eu comemoro muito, porque temos aí algumas ideias de linha de pesquisa muito próximas, né, professor?
Ele ainda é docente da graduação em Teologia da FATIP, Faculdade de Teologia de São Paulo, e pesquisador do Cristianismo Primitivo e Literatura do Judaísmo do Segundo Templo, coordenador do grupo Rastros, que pesquisa o mesmo tema. Ele é teólogo de formação metodista e participa também dos grupos de pesquisa Cristianismo de Memória Paulina e o nosso querido Telgeek. E hoje ele estará conosco apresentando a palestra O Imaginário durante a Dominação Persa e Grega e a Produção Apocalíptica. Antes de passar a palavra para o professor Marcelo, eu quero só passar as organizações do evento, como que a gente vai fazer hoje, né? Então, as perguntas, nós vamos ter 2 momentos, tá? Podem escrevê-las no chat, mas o professor Marcelo só vai ler e responder na nossa primeira pausa. Vai ter uma pausa no meio da apresentação para ele responder perguntas. Nós vamos ter 10 minutos. E no final, nós teremos aí mais ou menos também mais 10 minutos, 10, 12 minutos para responder mais perguntas. Então, podem deixar as perguntas que nós faremos esses 2 momentos de perguntas e respostas. Em relação à confirmação de presença para a obtenção do certificado, faremos igual ontem. No final do evento, eu vou disponibilizar o link aqui no chat do Google Meet, né, para que vocês cliquem e preencham o formulário para obter depois o certificado. Uma vez só preenchido, basta, tá? Não precisa mandar várias vezes. Ele não manda nenhuma mensagem na tela, mas ele salva. Só que para enviar, tem que clicar no botão Informar Participação, ok? Então, agora sim, professor Marcelo, a palavra é do senhor. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Moisés. Boa noite a todo mundo. Mais uma vez agradeço a Sheila, a acolhida e a oportunidade de estar com vocês aí nessa noite, ajudando, colaborando com o Café Teológico. E fiquei feliz de saber, 10 anos, quer dizer, é uma atividade que já tem uma tradição, que já tem um lastro, já tem uma caminhada, e mostra a seriedade do projeto de vocês aí, do Polo de Ribeirão Preto. Eu fico feliz de poder participar e quero compartilhar, então, um pouquinho de alguns aspectos da pesquisa que eu faço, tá? Das aulas, dos meus estudos, e, conversando com Moisés, nós decidimos fechar nesse tema, falando um pouquinho do imaginário judaico durante o período da dominação persa e grega. É bastante coisa, eu vou fazer de forma bem resumida, claro, e também a produção apocalíptica. Pode passar, então, Moisés. Então, nós temos que entender que, desde antes do exílio babilônico, né, o povo de Judá estava em situação de domínio estrangeiro. E, a partir do final do exílio, quando os persas tomaram o poder da Babilônia, essa situação de domínio continuou. Então, nós temos, desde 538, o período em que os persas assumiram o poder no lugar dos babilônios, até 333, então eles dominaram por 200 anos toda aquela região. O Império Persa foi grande, foi extenso e teve uma boa duração. 200 anos é bastante tempo. Imaginem vocês, eu nasci em 1967, vamos dizer que eu vivo há 100 anos. Vou morrer em 2067. Se a Pérsia tivesse tomado o mundo, né, se a gente tivesse no Império Persa em 1900, ainda assim eu não veria o final do Império Persa, porque ele só terminaria em 2100, entendem? Só para a gente, é bom fazer às vezes esse tipo de exercício, para a gente perceber a duração longa de tempo que tiveram alguns impérios. Nós tivemos impérios curtos, mas alguns impérios, como o Império Persa, foi muito extenso. Foi muito extenso em termos de território, ele foi grande, e também em termos temporais. Isso, lógico, que causa um impacto na população que está sob esse domínio. Aí, em 333, quando Alexandre o Grande vai em direção ao Oriente, ele assume o poder, ele toma o poder junto com seus generais, em toda a extensão que era do Império Persa, e mais um pouco,
eles vão até a Índia, né? Eles não entram na Índia, mas vão até a fronteira da Índia, e os gregos dominam toda a região. Então, os judaítas, que até então estavam sob domínio persa, passam a ficar sob domínio grego. E esse domínio perdura de 333 até 164. É desse período que eu quero tratar nessa aula, nesse encontro. Não vou falar do tempo de Jesus, não vou falar de uma série de coisas. A gente precisa delimitar, porque senão não dá, a gente teria que fazer um mini curso de vários dias, né, para poder avançar. Então, é de 538 até 164. Ainda assim, é um período muito extenso. Mas nós vamos apontar aqui alguns aspectos principais. Para começar, pode passar, como é que foi a dominação persa. Vamos falar de características da dominação persa. A primeira coisa que os persas têm de característica que chama atenção e que para os judaítas foi muito importante é a liberdade religiosa. Tanto assírios quanto babilônios, eles não é que eles impunham uma religião, mas eles exigiam uma adoração às divindades. Quer dizer, não era tanto a questão de uma estrutura religiosa, mas o aspecto da adoração à religião. Lembremos daquela famosa história lá em Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor faz uma estátua dele mesmo, inclusive, e ele exige que todos se ajoelhem para adorar a estátua. E aí 3 jovens, Misael, Ananias e o terceiro, que em persa, né, passaram, ou em babilônico, passaram a ser chamados de Abidnego. Como é que é o nome deles, ô Moisés? Me ajuda aí. Agora... Olha, eu tenho que pegar no texto bíblico também, de qual eu não sei não. O Mendonça está aqui, eu acho que o Mendonça sabe. Acho que é Sadraque, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Abidnego, isso. Pois é que a gente aprende isso quando é criança na escola dominical. E aí, como eu falei Abidnego primeiro, eu perdi a sequência, eu me enrolei. Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Abidnego, isso. É tipo os 3 porquinhos, tem que ser, né, um depois do outro. Tem que pegar a sequência. E aí, quer dizer, essa história, ela ilustra muito bem a situação religiosa no período da dominação babilônica. E também era similar no período assírio. Ou seja, não havia liberdade religiosa. A pessoa era destituída da sua identidade religiosa porque estava vivendo ali sob a égide de outro povo. Já os persas, eles então determinavam que eles tinham uma religião muito bem estruturada. A religião persa é tão estruturada que ela vai até influenciar os judeus. Depois eu vou falar disso. Mas eles davam liberdade. Não, você tem seu Deus, vai seguir o seu Deus, e eu sigo o meu, cada um no seu Deus. Isso foi uma mudança muito grande. E tem um outro aspecto também em torno disso, porque até então, cada nação ela entendia que o seu Deus era o guerreiro principal, porque todos os deuses eram meio que deuses da guerra, deuses da dominação. E aí, quando uma nação vencia a outra, dava-se a impressão de que o Deus de uma nação era mais poderoso que o outro. Os persas não levavam isso em consideração. Eles falavam, não, nós vencemos, mas o nosso Deus é um, Deus de vocês é outro, cada um com seu Deus. Segunda coisa, eles eram mais diplomatas e menos ameaçadores. O mundo babilônico e o mundo assírio era o mundo do castigo, do terror. Os assírios criaram a crucificação, inclusive. Era uma prática assíria antes de ser romana. Já os persas não faziam esse tipo de coisa. Eles consideravam, inclusive, os métodos babilônicos e assírios muito bárbaros, muito cruéis. Mas não quer dizer que eles eram pacíficos, eles eram fortes, violentos, porém eles diziam sempre, você prefere o diálogo ou você prefere a morte, prefere a destruição? Então eles meio que davam indicativos do que poderia acontecer e mostravam seu poderio, e isso
naturalmente era levado em conta. Faziam alianças estratégicas. Na verdade, por exemplo, quando eles liberaram os judaítas, eu chamo de judaíta todos os moradores de Judá antigo, né, do reino de Judá, antes do judaísmo. Então, quem é judeu é praticante do judaísmo. Já quem morava em Judá, nós temos hoje em dia a terminologia judaíta, tá bom? Para diferenciar isso. Então, os judaítas, quando os persas deixaram eles retornar para Jerusalém e arredores, eles não estavam sendo assim bonzinhos, bonitinhos, não. É lógico que o profeta Isaías e outros profetas vão dizer que eles estão a serviço de Deus, né? Ciro é apresentado, inclusive, como Messias. Ok, mas a questão é que isso também fazia parte de todo um jogo estratégico deles. Eles queriam alcançar o Egito. O objetivo dos persas era alcançar o Egito. E eles precisavam passar pela Palestina, por Israel, para alcançar o Egito. Então, o que eles fazem? Ao invés de amedrontar Israel, criar um clima de terror, criam um clima de amizade, e lá eles podem, então, ter espaços para colocar acampamentos militares, fortalecer seu exército ali na região de Judá, fazendo com que a travessia encurte e aí o exército possa chegar ao Egito com bastante força. Essa, então, era, pensando ali naquela região, era uma estratégia deles. Um outro aspecto é a difusão do aramaico como língua diplomática e comercial. E isso foi um fator muito forte, influenciador na região da Palestina. Tanto é assim que Jesus não falava hebraico no dia a dia, ele falava aramaico. E da onde veio o aramaico que Jesus e os judeus daquela região falavam, na Galileia e mesmo na Judéia? Vem da dominação persa, muitos séculos antes. Eles dominaram aquela região, ensinaram aramaico, inclusive para a população camponesa, porque era muito parecido com o hebraico. Hebraico e aramaico, mal comparando, é o português e o espanhol. Né? São línguas muito semelhantes, mesma estrutura gramatical, mesmo tipo de ideograma, né? de forma de signos, mas tem algumas diferenças. E aí ficou fácil para os persas ensinarem o aramaico para aquele povo lá de Judá. E, inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, alguns textos judaicos depois foram escritos em aramaico. Tá? Então, o aramaico se torna essa língua universal do Império Persa para fazer todo esse intercâmbio comercial e diplomático. E, finalmente, os persas, outra coisa que eles foram inovadores na dominação deles, é pela construção de estradas e também ajuda na reconstrução das províncias. A gente sabe no texto bíblico que eles ajudaram a bancar a reconstrução dos muros de Jerusalém e até mesmo um pouco a reconstrução do templo. Quer dizer, os persas eles incentivaram não só liberando todos os judaítas que tinham sido deportados para o exílio, não só eles liberaram esse pessoal para retornar, como eles deram condições efetivas de reconstrução de Jerusalém, e aí, claro, no que você reconstrói a cidade, você mantém ou você estabelece condições adequadas para restituir governo, restituir uma série de coisas. Agora, os persas não abriam mão de três coisas: administração, militar, parte militar e financeira. Então, a parte administrativa, militar e financeira era controlada por eles. A parte administrativa através dos sátrapas, que eram secretários enviados que ficavam nas províncias observando a administração, aconselhando, orientando. Militarmente, eles não permitiam que os povos tivessem uma organização militar própria. Então, eles tinham exércitos alocados nas províncias. E, economicamente, lógico, como qualquer povo conquistador daquela época, os persas exigiam tributos anuais
de forma que mantivessem a estrutura central do governo persa em pleno funcionamento. E qualquer povo que tentasse não pagar impostos era visto como um povo rebelde. Mas isso era uma prática geral. Nesse sentido, eu nem coloquei aqui como uma característica da dominação persa, porque era uma característica, eu diria, universal de todos os povos conquistadores. Um dos principais motivos de conquista, além da expansão territorial, era a questão mesmo de alcançar mais recursos. E a gente sabe que a economia antiga não era uma economia capitalista como a nossa, mas havia, sim, circulação de moedas, circulação de tesouros, circulação de ouro, circulação de prata, e essas coisas eram valorizadas. A diferença é que eles não tinham um acúmulo simbólico desses recursos. A pessoa, para ser rica, ela tinha que ter fisicamente esses recursos, né? Então, essa é a diferença em relação a nós. A gente trabalha com o campo mais simbólico. Você tem um número do Moisés, assim, deve ter lá 50 mil reais, né? Por exemplo, né? Conta do Moisés. Aí, tá lá, é um número só que aparece no dispositivo e ele acredita que aquele valor está lá, né? E a hora que ele precisar, vai poder usar. Mas eu vou ter 5 mil, vou usar meus 5, o Moisés vai usar os 50, né? Isso que o senhor nem entrou nas criptomoedas, né? Pois é isso mesmo. Então, estou falando só do realzinho na conta bancária, aquela coisa básica, né? Mas então, esse mundo persa, ele teve um impacto sobre os judeus, e os judaítas e depois os judeus. Mas, como estamos falando de um período mais longo, vamos ver como foram as características da dominação grega quando ela assumiu o lugar da dominação persa. Pode passar. No caso da dominação grega, nós temos um aspecto muito curioso. Os gregos, eles não eram aquele povo violento que dizimava tudo que o antecessor tinha construído. Pelo contrário, os gregos, eles construíam em cima. Eles edificavam algo em cima do que já existia. Então, quando os gregos viram toda a estrutura de estradas, de diplomacia e de autonomia dos conquistados, num primeiro momento, tanto Alexandre como os seus generais, depois que ele morreu, eles definiram que eles não iam interferir também. Eles não impediram a religião, não impediram, mantiveram o sistema de diplomacia e continuaram usando as estradas. Aliás, sobre as estradas, deixa eu fazer um comentário importante. Por que os persas construíram estradas ligando as principais províncias do seu império? Primeiro, para facilitar o comércio, porque eles sabiam que um comércio forte entre as províncias traria muita riqueza para a própria sede do império, porque aí eles desenvolveram tributos focados no comércio. Mas também, então o ICMS é um negócio muito antigo, né? Diga-se de passagem. A gente pensa que foi a Prefeitura de São Paulo que inventou, mas não foi, não. Né? A Prefeitura de Ribeirão Preto, onde vocês morem. Não, é uma invenção persa, a tributação em torno do comércio. Tá? Mas também as estradas bem feitas serviam para a rápida mobilização de tropas, de exércitos, facilitava o avanço do exército. Quando o exército avançava em terrenos não tratados, não construídos, onde não havia estradas, os acidentes geográficos, né, como se chamam, por exemplo, rios, montanhas, depressões, isso atrapalhava o avanço da tropa, isso atrasava. Ao construir estradas, pontes e criar essa linha de sucessão, de facilitar o acesso, as tropas também iam para lá e para cá. Então, isso se tornou uma marca nas dominações posteriores. A dominação grega aproveitou isso. A romana, então, gente, nem se fala. A romana, inclusive, desenvolveu de tal maneira o sistema de estradas que existia
um ditado antigo que dizia: todos os caminhos levam a Roma. Né? Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Não importa a estrada que você pegasse, sempre teria um momento que você teria uma estrada que ligava a cidade de Roma. Ficava fácil. Então, era um circuito de estradas. E foi, inclusive, no Império Romano, apenas uma curiosidade, que se instituiu o sistema de correio. O correio nasceu com o Império Romano, justamente com essa facilitação das estradas, comerciantes, soldados circulando para lá e para cá. Então, a coisa de divulgar notícias, mandar notícias para lá e para cá por carta, ficou famosa e facilitada no período romano. Não é à toa que o apóstolo Paulo usava tanto o sistema de transmissão, de comunicação via cartas. Mas essa é uma outra história. Vamos voltar aqui, então. Agora, qual é a especificidade da dominação grega? Primeiro, a construção de cidades no estilo helenístico. Isso é uma coisa que os persas não fizeram. Os persas, ao dar autonomia ao pessoal para reconstruir suas províncias, seus lugares de moradia, ele ajudava e tal, mas os persas não tinham uma pretensão de que todos os povos fossem a imagem e semelhança dos persas. Já os gregos, não. Os gregos, a partir de Alexandre o Grande, influenciado por ninguém menos que Aristóteles, que foi o tutor dele, ele entendeu que a missão dele ao conquistar os povos orientais era helenizar esses povos, era transformá-los em seguidores, em pequenos espaços ou grandes espaços que repetiam a glória da Grécia. Por conta disso, uma das coisas que Alexandre fazia por onde passava era construir cidades, era inaugurar cidades que seriam construídas no estilo grego, com arena, com teatro, com templos aos deuses gregos, e aí começa a ter sincretismos, né? Com moradias, colocando habitantes, muitas vezes militares, ficando na cidade, não só para supervisionar o desenvolvimento da cidade, mas também para mostrar ao povo como era o estilo de vida grego. Então, o estilo de roupa, a moda, né? A moda da roupa, a moda do cabelo. E eles, então, foram helenizando a cultura oriental. Isso teve uma marca, um peso gigantesco, desde o Egito até lá onde fica a Pérsia, que é atualmente o Irã. Então, o negócio foi extraordinário. Então, essa construção dessas cidades no estilo helenístico foi determinante para que os gregos, mesmo sendo um período bem menor de dominação, né, 333 a 164, pelo menos na região da Palestina, ainda assim foi um negócio marcante, que deixou muitas marcas, tanto na Palestina quanto em outros lugares. Uma cidade que foi construída logo assim que Alexandre chegou no Egito chama-se Alexandria. E é interessante que eu estive contabilizando num mapa bastante detalhado do Império Grego. O Alexandre era muito vaidoso, ele fundou nada menos que 20 e poucas cidades chamadas Alexandria. Então tem a Alexandria egípcia, Alexandria da Psídia, Alexandria tal, Alexandria... Até lá, perto da Índia, ele fundou também uma Alexandria. Então ele era um aficionado por criar cidades com o próprio nome. Isso é uma marca do Alexandre. A terceira coisa é que, ao construir cidades no estilo helenístico, os gregos chamavam as elites locais para fazerem parte dessas cidades. Então, eles pegavam nas outras cidades pessoas da elite, convidavam para morar nessa nova cidade e seduziam essa elite local a se tornar próxima no estilo grego. E isso fazia com que as elites, os poderosos de cada província, se tornassem parceiros dos gregos. Gente, não existe povo que se revolte contra um dominador se a elite não apoiar o povo. Não tem jeito.
todo o arcabouço histórico que a gente tem, com algumas raras exceções. Sempre que você vai ter uma virada de governo, uma revolução, você tem uma elite apoiando o povo. Depois vocês estudam isso com calma, vocês vão ver que eu tenho razão. Não é diferente naquela época. Então, os gregos, sabendo disso, o que eles faziam? Eles se aproximavam da elite antes que a elite se tornasse antagônica a eles. E a elite ficava o quê? Helenizada, achando aquilo bonito pra caramba. Então, vamos ser iguais os gregos. Um outro aspecto, e aí sim é uma interferência dos gregos no modo persa de dominação, eles difundiram o grego como língua diplomática e comercial, substituindo o aramaico. E aí deu origem ao grego koiné. O grego koiné não é um grego inventado nessa época. É o mesmo grego anterior, clássico, ático, porém adaptado por causa da dinâmica que a língua tem ao fato de estar convivendo com povos orientais de línguas semíticas e também do Egito, tal. Tanto é que o grego egípcio é chamado demótico, é um outro tipo de grego, assim como você vai ter o grego koiné, que é o grego que vai ser muito influente na Palestina, na Pérsia, na Ásia Menor, toda aquela região mais ao Oriente. O grego koiné não substituiu o aramaico totalmente, mas ficou ali passo a passo, lado a lado. Isso teve uma repercussão também no mundo judaico posterior. Mas o fato os gregos, então, tinham a noção, que os persas também tiveram, que ao aprender a língua deles, as pessoas se aproximariam mais da cultura grega. Então, a helenização do Oriente se deu por 3 princípios. Primeiro, a construção de cidades. Segundo, a sedução das elites. E terceiro, a difusão da língua. Então, juntou tudo isso, ficou fácil para os gregos implantarem a filosofia grega, a mitologia grega, a religião grega e o estilo de vida grego no mundo oriental. Só que essa descrição que eu estou dando é uma descrição teórica que, num estudo mais abrangente, a gente alcançaria o seguinte: será que foi tudo tão pacífico, tão simples? Às vezes era, às vezes não. E no final, já chegando ali no ano 180, 170 a.C., há uma crise nessa ordem, dessa dominação grega, por causa dos seleucidas que estão na Palestina. Os seleucidas eram extremamente arrogantes e eles não aceitavam a dominação, ou melhor, a autonomia dos povos conquistados, ao contrário dos Ptolomeus, que eram os dominadores do Egito e que também tinham dominado a Palestina durante algum tempo. Esses não fizeram, esses pelo contrário, eles tinham um estilo meio grego, né? Bem grego. Eles construíram cidades gregas ligadas ao Egito durante sua dominação. Já os seleucidas não, eles eram mais exploradores mesmo, eles não eram conquistadores, eles eram exploradores. Uma diferença aí, né? Conquistador, ele conquista, ele mantém, ele quer preservar aquela conquista dele. O explorador, ele conquista para tirar, para se enriquecer. Era o que os seleucidas faziam. Próximo. E aí, por conta dessa organização que os judaítas tiveram durante o período persa e grego, houve uma série de mudanças no imaginário judaico nesse período. Nós tivemos, então, um impacto cultural, religioso bastante grande. E eu vou passar aqui algumas dessas mudanças. Primeiro, de um Deus nacional para um Deus universal. Até o exílio, os judeus, os judaítas, né, o povo de Judá, que a partir do fim do Império do Reino do Norte passou também a se chamar de Israel, mas mesmo antes, quando existia o Reino de Israel no Norte, Deus para eles era um conceito nacional, nosso Deus. Javé é o nosso Deus. Os outros povos têm seus deuses.
mas Javé é o nosso Deus. Então, Deus é um Deus nacional, é quase um Deus local. E, para isso, ele tem que ter um local certo de adoração, que, a partir de 722, ficou determinado como sendo Jerusalém. Jerusalém, o lugar único de adoração de Javé. Antes de 722, o pessoal de Judá já pensava Jerusalém como, né, desde Davi, já dizia que Jerusalém era o lugar de adoração. Porém, o pessoal do norte entendia que Samaria era o lugar de adoração. Então ficava aquele jogo, né? E eles não tinham nem só Samaria, né, Moisés? O pessoal do norte tinha alguns outros pontos de adoração, se eu não me engano, Dan e Betel. Então eram 3 polos de adoração, sendo que Samaria era a capital, então ali era o polo mais importante. Mas isso é para mostrar como, antes do exílio, Deus era adorado em diferentes lugares, e é sempre assim, esse é o lugar de habitação de Deus. E aí, quando caiu o Reino do Norte, esse lugar ficou único, ficou em Jerusalém exclusivo, mas ainda assim esse pensamento, Deus habita no seu santo lugar. Então, tem toda aquela mística, aquela teologia do templo como o espaço de habitação de Deus. Até que alguns profetas começaram a questionar isso, né? Isaías, Miqueias, Deus não está no templo, olha, Deus não depende do templo para habitar. Então começa a ter já um questionamento por alguns motivos. Mas o que é importante entender é que, com o contato dos judaítas com o pensamento persa e grego, eles entenderam que não dava mais conta de pensar num Deus nacional. Porque os persas não tinham um Deus nacional, eles tinham Deus. E aí os judaítas pensaram assim, mas, poxa, Javé não pode ser um Deus menor que o Deus persa. Javé tem que ser igual ou maior. E aí eles pensam no Deus universal, o Deus que cria tudo. E aí vem a história do Gênesis 1, né, formulada por escrito, que Deus criou tudo tudo que existe, não criou apenas Israel. Ele não é só o Deus de Israel, mas é o Deus do universo, é o Deus universal. E isso fez com que também gerasse entre os judeus uma percepção do monoteísmo. Alguém colocou um comentário aí que eu acho que tem a ver com o que eu vou falar agora. Até o exílio, não existe monoteísmo em Judá e em Israel. O que existe é a monolatria. Eu tenho Deus Baal, Deus El, Deus isso, Deus aquilo, mas eu adoro Deus Javé. Os outros deuses, aí o meu Deus é mais forte, maior que os outros. Ou seja, na cabeça deles, os outros deuses existiam também. Porque o monoteísmo é a consciência de que só existe um Deus. O resto é ídolo, o resto é pau, é pedra, alguns chamam de enoteísmo, sim. A monolatria e o enoteísmo são quase sinônimos. Então, essa concepção acaba sendo marcante na virada com a dominação persa. É na dominação persa que Israel opta de uma maneira progressiva em adotar o monoteísmo efetivamente, e a partir daí fechou. Não tem mais possibilidade de haver outros deuses, é realmente um único Deus que existe, e é um monoteísmo absoluto que vai, inclusive, influenciar depois cristãos, islâmicos e assim por diante. É também nesse período da dominação persa que tem a elaboração do primeiro cânon, que eles chamam de nossa lei, a nossa Torá. Lei não no sentido só legislativo, mas no sentido de instrução para a vida, a organização da sociedade judaica, que é o Pentateuco. O Pentateuco nasce, então, de acordo com os estudiosos, né, nessa estrutura de 5 livros, 5 rolos bem fechadinhos, ali pelo ano 450, na época de Esdras. Então, que é o período persa, justamente. Então, é nesse momento que eles começam a ter uma consciência de canonização das tradições antigas que foram sendo compiladas e colocadas por escrito. Também a gente pode entender que é nesse período que vão surgir a compilação das tradições dos profetas, tá? Principalmente os profetas mais antigos, que tinham deixado muitas coisas
escritas. Tá? Uma outra coisa que surge nesse momento é a crença em seres celestiais criados por Deus. Porque, claro, eles não podiam surgir se não fosse por Deus. Deus criou tudo. Anjos, demônios, quer dizer, os seres do bem, os seres do mal, tudo são criação de Deus. É lógico que depois vão ter nuances, quer dizer, os demônios, na verdade, vão ser anjos que se rebelam contra Deus, o que gera a ideia de que os anjos teriam possibilidade de tomar uma decisão. Eles não eram bem robôs, né? Eles eram seres que superiores ao ser humano. Hebreus até diz que um pouco menor que os homens, que os anjos, tu fizeste o ser humano, né? Recitando o Salmo 8, inclusive. Então, quer dizer, o ser humano é um pouquinho abaixo dos anjos, e os anjos sendo superiores ao ser humano, lógico que eles também vão ter uma capacidade de inteligência muito grande. Ainda assim, né, depois eu vou comentar, há um movimento de construção de uma ideia de que os demônios seriam justamente resultado dessa rebelião de anjos que caíram da presença de Deus. Então é nessa época que surge essa ideia de anjos a serviço de Deus, anjos contra Deus. Isso não é antigo em Israel também. A crença na ressurreição. A crença na ressurreição é uma crença que surge no período persa e grego. Pois é, ela não é uma crença muito antiga. Antes do exílio, os judaítas não tinham um pensamento em ressurreição. Pelo contrário, do ponto de vista técnico, se diz que a crença era aniquilacionista. Ou seja, morreu, acabou, vai lá ficar no mundo dos mortos, no mundo da ataraxia. Não acontece nada, não sente dor, mas também não sente prazer, fica ali, né, mortinho ali. Tanto é que o Davi, num dos seus salmos, fala assim: Senhor, não deixa eu morrer, porque lá eu não vou poder te louvar. Quem é que vai te louvar se eu morrer? Né? Ele faz uma argumentação típica de judeu. Né? Se eu morrer, quem é que vai te louvar, Deus? Olha aí. Me salva dessa aí, ó, me restitui a saúde, que eu vou fazer um grande louvor para ti. Quer dizer, então ele faz uma barganha com Deus. Isso é típico do ser humano, nós barganhamos o tempo todo, né? Em nossas doenças, em nossas crises. Não estou dizendo que a nossa religião é da barganha, mas nós somos da barganha. O ser humano é da barganha. Deus, eu prometo, a partir de hoje, se eu vou mudar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Tá? Então a gente faz essas barganhas. Né? Eu não estou nem criticando nem elogiando, estou dizendo que é um fato da realidade humana, né? E que isso está na Bíblia, inclusive. Mas essa crença, então, surge a partir daí, a crença da ressurreição, que vai ser uma crença central para o cristianismo. Né? Jesus cria na ressurreição, os apóstolos também, e aí Jesus ressuscitou, então o cristianismo sem ressurreição não existe. Paulo diz isso, ó, a nossa fé depende da ressurreição. Quem não crê na ressurreição, a fé é vã. Né? Então a ressurreição é um elemento central da fé cristã, e ela vem justamente dessa mudança de pensamento judaico no período persa e grego. E aí, do ponto de vista político, o imaginário deles começa a mudar também. Eles querem uma autonomia, eles começam a buscar uma autonomia. A princípio, uma resistência pacífica, considerando a autonomia que eles têm de religião, né, de não serem dominados, não serem questionados nem pelos persas, nem pelos gregos. Então, eles começam a alimentar um desejo de autonomia política. E depois, por motivos que eu vou comentar mais à frente, também de forma violenta. Então, os judeus, toda essa situação, esse contexto, muda o imaginário, não só teológico, mas também político. Eles começam a entender a possibilidade de uma autonomia de governo também. Eu acho que agora a gente vai ter um intervalo. Não, ainda tem esse, eu vou ter que ser rápido, porque o nosso tempo foi embora. Né? Mas aqui é simples, é só uma descrição, não vou entrar em detalhes, até porque a maioria desses textos você já conhece. Nesse período persa e grego, você vai ter as seguintes produções judaicas. Em hebraico, a definição da Torá, a definição dos profetas, os salmos, novelas como Ruth e Esther, as crônicas, os escritos sapienciais
e parte do livro de Daniel, os capítulos 1 e 7 a 12. Agora, em aramaico, você vai ter Daniel 2 a 6. Daniel 2 a 6 vai ser escrito em aramaico. Em hebraico ou grego, você vai ter Macabeus, Eclesiástico, Judite, Baruque, Sabedoria. O pessoal diz que há hoje uma disputa, né, por conta de Qumran. Alguns desses textos foram encontrados em versão hebraica, o que significa que pode ser que o original deles tenha sido hebraico, no entanto, se perdeu e só se divulgou os manuscritos gregos deles. E a tradução do hebraico para o grego, feita na Septuaginta, ali no século III, século II, a chamada Septuaginta, que foi fundamental nessa junção de um pensamento judaico e helênico. Eu não digo junção, mas essa harmonização, esse dialogismo. Eu não sei se o Moisés, como é que ele pensa, mas eu já desde a minha pesquisa de doutorado, para mim, o judaísmo helenístico ele não é muito diferente do judaísmo palestinense. Eles são similares, porque, no final das contas, ambos dialogavam com a cultura helênica, mais quando estava na diáspora, ou menos quando estava na terra de Israel. Mas todos dialogavam. E a Septuaginta é um sinal muito claro disso, um sinal claríssimo. Não dá tempo da gente entrar em muitos detalhes, mas depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode comentar mais. Eu acho que agora sim é o nosso ponto de dúvidas ou questões. Isso mesmo. Vou abrir o chat aqui, professor. Tá. Vamos ver se tem aqui dúvidas que ficaram para trás. Algumas coisas acho que eu até já comentei. Sim, o senhor chegou a comentar. A monolatria, exato. Bom, enquanto não tem pergunta, embora tenha uma do Everton aqui. Estudando com Moisés, essa percepção de anjos que se rebelam não é judaica, é cristã. É isso? Na verdade, ela vai ser persa, né? Antes de ser cristã, ela vai ser nesse contexto persa. E com persa grego, e ela nasce no mundo judaico. Ela nasce da literatura judaica, que eu vou falar daqui a pouco. É que depois os seguidores de Jesus, o próprio Jesus, já vão ter uma ideia bem formulada disso, e isso vai ficar muito bem registrado na tradição cristã, enquanto que na tradição rabínica isso meio que se perde, a não ser nos grupos mais místicos, né, que continuam falando muito de anjos. Mas ainda assim você vai ter um distanciamento na forma como a tradição cristã fala dos anjos, da forma como a tradição rabínica fala dos anjos. Agora, ambos bebem da mesma fonte, que é o que eu vou falar daqui a pouco, a fonte apocalíptica, que vai trabalhar ali os anjos. Um livro que não foi canonizado, isso mesmo. Pois não. Comentando a sua pergunta, né, ainda que indireto a sua pergunta do slide anterior, em relação ao judaísmo helenita e o judaísmo mais dentro do contexto semita, o que eu tenho para destacar é que a gente, quando lê a Bíblia, imagina o judeu como um povo isolado, né? A gente cria uma ideia que eu falo com os meus alunos, que é um judaísmo romantizado. E eles não foram isolados de nada, eles viveram no mundo assim como a gente vive. A diferença é que sem o WhatsApp, né, sem redes sociais, eles conseguiam contatos que hoje a gente, sem aqueles recursos, não seria capaz de conseguir. Essa é a grande verdade. É verdade. Então, eles viviam dentro do meio social comum do território onde eles estavam habitando. A Fernanda, eu vou ler aqui, ela faz um comentário incrível. Podemos até pensar em que o Antigo Testamento foi antes ou depois dessas dominações. Sim, você aí percebe que existem textos que refletem um pensamento pré-exílico, por isso que a gente usa muito pré-exílico e pós-exílico. Porque o pós-exílico, por causa desse contato com a cultura persa e grega, acabou afetando a forma final do texto. Então, tem textos que têm uma formulação, um fechamento pós-exílico. E tem textos que têm uma formulação que já tinha sido feita no pré-exílio e foram preservados. E nem tudo sofreu interferência, entendem? Então,
de fato, o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, dá para você fazer um estudo, o que é pré-exílico, o que é pós-exílico no Pentateuco. Tem alguns caras que eu acho meio radicais, dizem, não, tudo é pós-exílico. Não dá para ser tudo pós-exílico, porque, primeiro, existem evidências pré-exílicas da elaboração de textos a partir da tradição oral, né? Da compilação de materiais, produção, os próprios salmos, muitos salmos são pré-exílicos, não dá para dizer que tudo foi construído ali no pós-exílico, até porque as ideias que estão nesses textos são diferentes. Aí a gente tem que ir para o conteúdo deles. A própria linguagem é diferente. A linguagem é diferente. Então, é muito simplista, eu acho que é preguiçoso dizer tudo é pós-exílico. O pesquisador ele tem que ser esse cara que entende que existe uma complexidade por trás de todo esse fenômeno. Não é um negócio, vamos hoje fazer o Pentateuco, né? Um negócio assim. Né? Só para vocês terem noção, os sábios que começaram a traduzir a Septuaginta, traduziram apenas o Pentateuco, e levou vários tempos. A tradição, a lenda, diz que foi 70 dias. Mas a gente sabe que foi muito mais que isso. Né? Alguns dizem que foi 2 anos, e foram vários, foi uma coletividade, para traduzir 5 livros. O Antigo Testamento hebraico todo levou mais de século. Ele só terminou de ser traduzido mesmo, a Septuaginta pronta, só lá já começando o primeiro século da era cristã, da era comum. Então, assim, o negócio era lento, tinha um processo muito lento. O Everton, ele, completando, né, a questão dos anjos, ele diz, mas o registro não é em um livro que não foi canonizado? Sim, eu vou falar dele daqui a pouco. Tá? Mais alguma questão? Tá. Você quer ler, Moisés, para a gente fazer uma... Professor, foi muito bem apontado na apresentação as diversas influências persas e gregas em sua construção como povo. Na sua percepção, o que pesou mais para desconfigurar os judeus como povo durante essas influências? É a pergunta do Ricardo Mendonça. Ricardo, eu diria que é exatamente esse jogo que os gregos fizeram de seduzir as elites, dar poder a elas em cidades construídas de forma helenística e ensinar o grego, ensinar a filosofia. Só para vocês terem noção, um pouco antes de 168, no período Seleucida, dentro da cidade de Jerusalém existia um ginásio, e o ginásio tinha 2 problemas muito sérios. Primeiro, ele tinha uma estátua de Hércules e uma estátua de Hermes, ou Mercúrio, que ficavam um em cada ponta. Então, uma estátua de deuses, divindades, dentro de Jerusalém. Segundo problema é que dentro de um ginásio, a palavra gymnasium, que a gente usa normalmente, quer dizer lugar de nudez. Lugar de nudez. Por quê? Era onde se praticavam os esportes, corrida, o atletismo que a gente vê nas Olimpíadas nasceu na Grécia. Corrida, lançamento de dardo, de peso, né, corrida com obstáculos, disco, né, luta, e era tudo feito com o corpo nu. Os homens não usavam roupa para fazer esses esportes. Não se usava roupa nenhuma, até porque a roupa podia atrapalhar, porque eram roupas esvoaçantes, eram vestidos, né? Então não cabia, eles não tinham roupa que ficasse colada no corpo. Então eles faziam tudo nus. E aí os judeus, para participar dos jogos ou assistir aos jogos, 2 coisas. Eles tinham que ficar de frente à nudez, que para o judeu é proibido pela lei. E no caso de participar dos jogos, eles ficavam com vergonha por causa da circuncisão. Então era comum naquele tempo fazer cirurgia plástica para reconstituir como é que fala? O prepúcio da glândula. Né? Para fechar, igual nas estátuas gregas, né? Você pode ver que os gregos não eram circuncidados. Toda estátua grega e toda estátua clássica que tem nudez, o pênis masculino ele é representado com o prepúcio cobrindo a glande. Sempre assim. Como assim, André? É verdade. E olha, era doloroso e muitas vezes
causava até problemas sexuais, disfunção sexual. Tal era o grau do negócio. Mas é porque eles não queriam ser vistos com circuncisão, porque a circuncisão era vista como uma deformação da natureza do homem, do masculino. Pelos gregos, né, que cultuavam Pelos o corpo. gregos, exatamente. Pelos gregos. Todos os povos semitas usavam a circuncisão, mas os gregos não. E aí o que aconteceu é que começaram a surgir gerações que não faziam mais a circuncisão. Ou então eles faziam a circuncisão meia-boca, que não descaracterizava o prepúcio, para justamente aquele menino, quando crescesse, pudesse ser atleta, porque isso era uma honraria na sociedade, e aí poder não se destacar, né? Não ser diferente dos atletas helênicos. Então vejam como é que essa mentalidade helênica foi super forte. Isso, naquele momento, realmente, a palavra muito boa, desconfigurou o judaísmo. Isso, olha, eu estou falando dentro de Jerusalém, imagina fora. Então, por exemplo, na diáspora, o pessoal às vezes já não guardava muito sábado, às vezes comia qualquer alimento. Quer dizer, dependendo do lugar, havia até um certo rigor. Mas eles já não se preocupavam muito com o templo, eles já começavam a ter outras posturas, faziam mais filosofia do que teologia, na verdade, né? Atraídos pelo platonismo, atraídos por uma série de coisas. Então, houve uma debandada vamos dizer assim, na prática judaica naquele período ali, principalmente entre o ano 250 até 164. Então, foi mais ou menos um século ali que quase que o judaísmo se esvaeceu na história. Mas a gente vai contar agora como é que houve um plot twist nessa história, como é que deu uma virada, uma guinada de 180 graus, não pode ser 360, senão não sai do lugar, né? Tem que ser de 180, mudando e revigorando os antigos conceitos judaicos. Mais alguém? Senão a gente vai retomar, porque senão o tempo não vai dar, né? Isso aí, vamos deixar para o final, se der tempo, tá? Isso, Natan. No final, se der tempo, eu comento. Eu não sou muito especialista nessa coisa de hipótese documental, até porque hoje isso está meio em baixa. É uma discussão que já está meio velha pelo pessoal, entendeu? Mas a gente, no final, se der tempo, a gente comenta, tá? Se lembra aí. Vamos continuar, então, Moisés? Vou fechar aqui o chat também. A produção apocalíptica. A produção apocalíptica ela é especial em relação à produção comum judaica nesse período. Eu falei antes de vários livros, várias produções, não entrei em detalhes, mas dei para vocês um quadro geral. Mas eu quero falar especificamente da produção apocalíptica do período, porque ela vai ser a geradora de um pensamento novo entre os judeus. Primeiro, que é uma reação à dominação seleucida, justamente o que eu estava comentando. Eles não respeitavam a organização religiosa e social judaica e impunham o jeito de ser grego. E aí levantou-se um camarada chamado Antíoco IV Epifânio, ali no ano 174, mais ou menos, antes da Era Comum, que implicava, ele odiava os judeus. E ele, em um determinado momento, ele proibiu o exercício da guarda do sábado, a circuncisão, e também criou várias dificuldades para o pessoal servir a Deus no templo, né, colocando como bobagem sacrifícios e tal. E aí, para piorar, ele foi fazer uma campanha contra o Egito, e ele foi derrotado pelos egípcios, e na volta ele passou em Jerusalém e saqueou o tesouro, porque ele ficou empobrecido, ele precisava constituir um novo exército, e ele precisava de recursos, e aí ele saqueou o tesouro do templo. Então você juntou as proibições que ele mandou fazer, né, exigindo que o povo deixasse de seguir a religião judaica. Aí era tipo assim, seria a gota final. Se ninguém fizesse nada, seria o ponto final. Aí ia acabar o judaísmo de vez, nós não teríamos nada, nem cristianismo, nem islamismo existiria mais.
O mundo seria outro, é outra realidade alternativa, né? E, além do que, eles saquearam o tesouro do templo. Bom, o povo não aguentou. O povo não aguentou, e aí se levantou o Judas Macabeu. Macabeu quer dizer martelo, que é um grupo dentro da sociedade judaica extremamente vinculado às tradições do povo. Eles não eram da elite helenizada, era um povo mais de tradição conservadora, então tem aí uma coisa do conservador salvando o dia. E eles, então, se levantaram contra a dominação grega e criaram um sistema de guerrilha. Foi a primeira, acho que foi um dos primeiros povos a enfrentar um invasor por meio do sistema de guerrilha, em vez de combate frente a frente. Como a região ali de Jerusalém é montanhosa e de difícil acesso, e eles conheciam bem, eles faziam ataques rápidos e fugiam, e se escondiam em cavernas, né? E você tem naquela região muitas cavernas, inclusive Qumran, que já existia. As cavernas já existiam, só não existia a comunidade. Então, você tinha diversos lugares onde eles podiam se esconder, e às vezes por muito tempo. E eles começaram, então, a enfraquecer, tanto que Antíoco IV teve que sair de lá, ele acabou morrendo, e houve um processo de sucessão, que não dá tempo de eu entrar em detalhes aqui, mas o fato é que os macabeus assumiram o poder, né, a partir de Jonatas, de outros do grupo dos macabeus. É uma história que nós, protestantes, conhecemos pouco, porque não lemos esse texto, mas os católicos também conhecem pouco, porque eles têm isso na Bíblia deles, mas não leem, né? Então não adianta. Então, assim, de modo geral, se conhece pouco. É uma história muito importante, porque é a guinada que evitou que o povo judeu deixasse de existir. Foi a guinada necessária para trazer as tradições judaicas para o seu lugar. Tanto é que quando eles tomaram o templo, porque inclusive consta que ele chegou a fazer sacrifícios com carne de porco dentro do templo, que é o abominável da desolação, né, o Antíoco, ele colocou uma pedra representando Zeus olímpico dentro do templo, do Santo dos Santos, e isso tudo, então, gerou uma comoção. Eles, então, fizeram uma limpeza no templo em 164, e a revolta, na verdade, foi em 168, mas 164 é quando eles realmente conseguiram se livrar da dominação grega e consagrar o templo naquilo que se tornou a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, que é celebrada no final do ano, ela nasceu justamente nesse contexto de consagração do templo depois da profanação pelos helênicos. E aí eles fazem uma reconfiguração da realidade, aí eu estou falando dos apocalípticos, que testemunharam esse momento, e ao testemunhar esse momento, eles entenderam que estava acontecendo uma mudança essencial na história do povo judeu. Era uma coisa nova que estava acontecendo. E eles pegam a tradição da visão profética com a tradição da sabedoria, fazem uma espécie de junção dessas tradições, e juntando todos aqueles imaginários que eles aprenderam dos persas, elaboraram, então, uma literatura que fazia vamos chamar assim, uma descrição imaginária daquela realidade. Não é um texto histórico como Macabeus, é um texto imaginativo, é um texto imagético, um texto poético, um texto profético. É um texto que tem camadas de metáforas e simbolismos muito fortes, porque era um grupo que entendeu que a realidade não podia ser interpretada de maneira clara, de maneira direta. Era preciso entender que Deus estava por trás de tudo isso, assim como havia forças sobrenaturais contrárias por trás de tudo isso. Então, o texto apocalíptico é uma espécie de olhar por trás da cortina do sobrenatural, olhar por trás da cortina da eternidade e enxergar o mundo numa nova perspectiva, na perspectiva do mundo espiritual. Essa o que originou a literatura apocalíptica. E como esse foi um período de opressão, violência e conflitos,
é lógico que os textos apocalípticos eles acabam representando essa realidade, eles acabam passando para o texto muito essa ideia. E aí monstros sempre serão representação dos povos dominadores. Anjos, homens, mulheres, crianças, seres assim mais belos representam o povo fiel de Deus. Então você sempre vai ter esse tipo de imagem representativa já pré-definida. É um código que perpassa toda a literatura apocalíptica. E aí você fala, mas como é que eles sabiam disso? Porque, na época que esses textos surgiram, essas pessoas dialogavam entre elas. Essas pessoas conversavam entre elas. Nós é que não temos esse acesso, né, a essas pessoas ou ao que elas conversavam. Mas aí, comparando os textos, os pesquisadores analisaram que há um padrão. O padrão, então, demonstra que as imagens têm significados constantes. Então, monstros representam poderes opressores, governos opressores. Anjos, pessoas, mulheres, crianças representam o povo de Deus, em diferentes momentos, características, etc. Vamos falar, então, mais um aí? Pode passar? As obras mais importantes do período. Quer dizer, eu poderia chamar assim as primeiras obras do período, a partir do período grego. Elas não surgiram no período persa, tá? Mas no período grego, as primeiras obras apocalípticas. O primeiro livro considerado apocalíptico é Daniel. Daniel é o Apocalipse que foi canonizado no Antigo Testamento. Mas, de acordo com meus estudos, eu tenho até um capítulo elaborado num livro que está na bibliografia, o livro chamado Judaísmo e Período Persa. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre a construção do livro de Daniel em 2 momentos. E como lá o foco é o período persa, então eu falo da parte persa de Daniel. Parte de persa de Daniel, para mim, é o capítulo 2 a 6, que tem um jogo já de resistência aos impérios, mas ainda não chega a ser totalmente apocalíptico. Agora, o capítulo 1 de Daniel, que é aramaico, capítulo 7 a 12, aí são capítulos que foram escritos depois, reuniram a parte em hebraico e... Perdão, é o contrário. Capítulo 1, 7 a 12 são em hebraico e o 2 a 6 em aramaico. Então, juntou-se tudo e aí formulou-se, nesse período, o livro de Daniel. E aí o capítulo 7 de Daniel, ele vai retratar justamente a revolta dos macabeus. Ele vai falar do abominável da desolação. É o 7 que fala? Ô, Moisés, agora deu um nó aqui. Deixa eu confirmar rapidamente se é o 7. Um minutinho, gente. Rapidinho. Não, 9:27, perdão. 9:27. Abominável da desolação, que é essa parte apocalíptica de Daniel. Então ele vai refletir sobre aquele momento, e aí o abominável vai ser uma besta, vai ser um monstro, aí vai ter os 4 animais e tal. A estátua de Nabucodonosor já é um prenúncio desse tipo de informação, só que ela é pré-apocalíptica, por isso que ainda é uma estátua, uma parte de ouro, outra de prata e tal. Agora, quando vai para o mundo apocalíptico, já não é estátua, são animais. E o último animal é monstruoso, que é justamente os gregos. Porque é o animal que está, naquele momento, sendo mais terrível, sendo mais feroz. E esse, então, Deus vai se levantar contra ele. Então, o livro de Daniel, ele surge nesse período ele resgata tradições do período exílico, mas ele é reconstituído numa forma apocalíptica para atender a esse momento do período grego. E no meio dessa crise contra os seleucidas. O outro livro que faz a mesma coisa é o livro de Enoque, que é o livro que agora quem foi que falou? O Everton. Isso, o Everton falou de um livro não canônico que fala da queda dos anjos.
O livro de Enoque são várias obras associadas a Enoque, mas o mais importante é o primeiro, que é o livro dos vigilantes, que vai recontar a história de Gênesis 1 a 6, adaptando essa história para o momento Seleucida. E os anjos que vão aprender com as mulheres aquelas coisas e vão ser seduzidos e acabar caindo, na verdade, é uma representação, então, nesse livro de Enoque, do povo judeu sendo seduzido pelo helenismo, que vai ensinar cosmética, vai ensinar estratégias de guerra, vai ensinar cultura, quer dizer, tudo que os gregos ensinaram, no caso, na história de Enoque, as mulheres ensinando para os homens, ou é o contrário? Agora manipulação do filho. Na verdade... São os anjos ensinando os homens. Isso. Nossa, deu um bolo aqui. Exatamente. Os anjos aí representam exatamente os gregos. E as mulheres são o povo. Quer dizer, o humano é o povo, que aí representa aquela parte frágil, que é seduzida, que seduz porque é bonito, porque todo mundo quer, mas é seduzido porque aí o anjo ensina alguma coisa. Tudo que o anjo ensina é o que os gregos ensinaram. Manipulação do metal, metalurgia e tal. Não que os judeus não soubessem, mas os gregos eram bem mais avançados. Então, é evidente que ali você tem toda uma crítica a essa junção cultural, política, econômica que é feita naquele momento. E aí a história se desdobra da seguinte maneira. Os anjos têm filhos com as mulheres, nascem gigantes que comem o povo da terra. Eles são mortos e, quando eles morrem, eles viram demônios. Então, vejam a elaboração criativa que eles fizeram para entender os demônios. Os demônios, na verdade, são fruto dessa união. Então, todo o mal que a gente sofre é fruto da união do povo judeu com o helenismo. É aí que você tem um jogo que aparece mais claramente em Macabeus. Macabeus aparece de forma direta, que é eles abrindo mão dessa manipulação e dessa dominação helenística. Tá? E aí, nós vemos, então, a história de Enoque. Aí eles aproveitam para inserir elementos místicos. Os apocalípticos, então, eles, além de pensar a realidade de forma simbólica, eles inserem elementos místicos. Então, eles vão falar de como Enoque subiu ao céu, de como Enoque chegou até Deus. E aí, naturalmente, isso vai desenvolver-se numa grande visão de que pessoas muito especiais vão ver Deus face a face. Aí é uma coisa que é interessante, que vai aparecer na tradição judaica, às vezes contrapondo essa ideia, às vezes reforçando essa ideia. E um terceiro livro que eu quero destacar aqui, desse período inicial, é o livro de Jubileus. O livro de Jubileus, ele foi escrito depois de Daniel e Enoque. E o que eles resolveram fazer? Vamos recontar toda a história do Gênesis, mas reinterpretando para o nosso tempo. É como se fosse uma paráfrase de Gênesis à luz daquele momento que eles estavam vivendo. Então, há uma série de elementos novos que são inseridos, outros são reforçados em relação ao livro de Gênesis, tá? E o importante aí é que esse livro quer estabelecer quais elementos culturais presentes no Gênesis precisam ser enfatizados naquele momento. A guarda do sábado, então é um livro que vai falar muito da guarda do sábado, a circuncisão, por causa de Abraão, né? A questão dos alimentos, por causa de Noé, e aí eles já fazem associação com outras partes do Pentateuco. Então você tem um resgate da identidade judaica a partir do livro dos Jubileus. Aí você vai dizer, mas eles não tinham Pentateuco, por que eles precisaram escrever um outro livro? É aquela história, né, gente? Vocês não têm a Bíblia, por que a gente lê livros que explicam a Bíblia?
Por que a gente lê teologia? Por que a gente lê livros escritos por pastores, devocionais? Por que a gente tem revista de escola dominical? A gente já não tem a Bíblia? É a mesma coisa. São formas de facilitar o entendimento do texto original, né, do texto da Bíblia, de ampliar e de atualizar o texto. Então, não é para substituir, é para ser reforço. E talvez por isso livros como o livro de Jubileus não tenham sido canonizados, porque para os rabinos era meio que assim, uma redundância trabalhar com esse material. E eles, naturalmente, tinham outros ensinamentos e essas interpretações que aparecem nos Jubileus nem sempre foram aceitas por todos os judeus. Aliás, uma coisa que é importante a gente entender, o judaísmo antigo, e até hoje é assim, ele não tem um centro normatizador de interpretações. A própria Mishnah, que é uma obra grande à beça, ela tem várias interpretações sobre o texto ou sobre certas práticas. Não existe só uma interpretação. Aliás, de acordo com um professor chamado Ricardo Lindgruber, o mundo judaico é o mundo da junção, da fusão e da junção. Eles vão agregando. Eles não fazem seleção do tipo assim, isso é herético, isso é apócrifo, isso é canônico. Não, eles vão juntando. Mas algumas coisas acabaram ficando de fora do cânon estrito, por alguns motivos que nós não temos tempo de discutir aqui. Mais um. Agora, quais são as principais características do gênero apocalíptico? Eu vou falar assim, de forma bem sintetizada. Pega aqui o imaginário que eles tinham, a produção que eles fizeram, o contexto histórico-social, e você vai ter isso aqui. Ó. Pensamentos judaicos, em primeiro lugar, persas e gregos, foram sintetizados em um novo gênero e modo de enxergar o mundo. Qual é esse gênero e modo de enxergar? Primeiro, desenvolvimento da ideia do mal como ser personificado. O mal deixa de ser uma coisa etérea, uma coisa, uma espécie de força da natureza e passa a ser um ser personificado. Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas, por exemplo, no Pai Nosso, livra-nos do mal, no grego, você pode traduzir como livra-nos do maligno, quer dizer, um mal personificado. Então, mal ali, tanto pode ser um mal geral, uma coisa, né, como pode ser o maligno que está tentando nos desviar do caminho de Deus. ênfase nas ideias de causa e criação. São temas ancestrais que são destacados. Então, o caos e a criação, né? A ideia de que Deus criou tudo, mas há uma quebra na harmonia, mas Deus cuida dessa quebra, e ele trata essa quebra. Uma visão dualista do mundo, bem e mal em conflito permanente. A gente pensa que o dualismo é grego só, mas não. O mundo persa também era dual, só que de maneira diferente do grego. Enquanto no mundo grego o mundo espiritual é superior ao mundo material, no mundo persa o bem e o mal estão no mundo material e espiritual. Então o mundo material e espiritual são iguais, mas existem forças do bem e forças do mal operando em ambos os espaços. Então o pensamento cristão judaico antigo era mais persa do que grego. Depois é que começou a desenvolver, por causa do gnosticismo, um conceito mais helênico de o espiritual ser superior ao físico, ao carnal. Presença de escatologia, mas não como centro temático. Então, a escatologia não é aquela coisa futura que vai acontecer lá no final. Não. O futuro é exposto apenas assim. É o palco de batalhas entre as forças do bem e do mal. A batalha definitiva. O Armagedon, né, aquela coisa que vai acontecer lá no futuro. Mas agora os combates estão acontecendo, o bem e o mal estão se digladiando, o mundo está nessa luta. E aí a escatologia fica sendo periférica, porque o mundo apocalíptico é o mundo do agora. Vai acontecer lá uma luta, mas vamos prestar atenção que aqui está acontecendo uma situação que a gente tem que estar atento. Por isso que Jesus fala o tempo todo, sejam vigilantes, ou seja, não percam a noção do momento que vocês estão vivendo. Não fiquem só pensando no futuro, não. Pense no presente. Depois, uma outra característica,
o tempo presente é visto como mal, o bem está na esfera celeste. Corpo e alma em constante embate interior. Aqui, esse ponto já é uma influência mais helênica em alguns textos apocalípticos que vão começar a ver que o tempo presente, por conta desse conflito entre o bem e o mal, acaba sendo mal, enquanto que todo o bem supremo está no futuro, está na realização celestial. Então, por isso que na Apocalíptica é tão importante a pessoa ser elevada ao céu, porque é no céu que está a supremacia do bem, não na terra. Então, aí, eu diria que é onde fica muito difícil, porque eles não fazem um negócio assim, vamos usar isso dos persas, vamos usar aquilo dos gregos. Não, há eu diria, uma nuance nessa forma, mas é na literatura mais posterior. Isso não aparece muito em Enoque, nem em Jubileus e nem em Daniel. Tá? Outro, a identidade do povo de Deus não é genealógica, mas resulta na obediência e fidelidade a Deus. Isso é muito importante. A Apocalíptica abandona a ideia básica israelita de que eu sou parte do povo de Israel. A ideia apocalíptica parte lá de Isaías, que fala do remanescente fiel. Então, não basta ser do povo de Israel. Você tem que ser fiel à aliança com Deus. E isso vai ser muito forte em Paulo, vai ser forte em Jesus, vai ser forte em uma série de linhas rabínicas naquele tempo. Presença de figuras poderosas, seres celestiais, monstros e animais. Todos os elementos simbólicos que representam a realidade em alguma esfera. Então, é o que eu estava explicando antes. ênfase na sabedoria, Sofia, e no conhecimento, gnose, como formas de ascender a Deus. Sim, a apocalíptica é a mãe do gnosticismo. O gnosticismo ele só conseguiu existir porque ele bebeu muito dessa linha de interpretação dos textos, de que para que eu possa alcançar a Deus, eu preciso buscá-lo, eu preciso compreendê-lo, eu preciso buscar a sabedoria divina e não a sabedoria humana, tem que conhecer a Deus. Só que aí há diferentes interpretações, já naquela época, do que significa conhecer a Deus. Né? Sabendo que Yadá, no hebraico, tem uma coisa mais relacional, tanto que ele é um verbo usado, inclusive, para relacionamento sexual entre homem e mulher. Já a gnose, por conta da filosofia, é uma coisa mais conceitual, mais de cunho individual, interior, não necessariamente relacionando com aspectos práticos de relacionamento. Próximo. Nos séculos seguintes, então, essa literatura apocalíptica ela vai se desdobrando, sempre aprofundando os temas que foram iniciados anteriormente. Ela é a base da literatura produzida pela comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran é uma comunidade eminentemente apocalíptica. Todos os estudos feitos na literatura da biblioteca, né, que foi localizada, tanto de cópias de materiais que eles tinham, quanto do material próprio que eles elaboraram, tudo tem conteúdo apocalíptico. Inclusive, Qumran, além dos textos do Antigo Testamento, com exceção de Esther, é o único livro que não consta lá na biblioteca deles, eles tinham livro de Enoque, Testamento de Abraão, vários livros da Apocalíptica e também livros da Septuaginta, como eu comentei, Eclesiástico, Macabeus, em versões hebraicas. É também a Apocalíptica o fundamento do imaginário cristão, tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Eu já dei pistas aqui várias vezes, né? Mas é fundamental. É lógico que eles citam muito o livro de Daniel. Há poucas citações de Enoque, apenas em Judas e 2 Pedro, e nenhuma citação de outros livros. Mas as ideias são iguais. Tá? Então, muitas ideias presentes no Novo Testamento estão na literatura apocalíptica. E o legado da apocalíptica vai além do Novo Testamento. A partir do início do século II, a produção
há uma produção cristã apocalíptica. Você tem primeiro o Apocalipse de João, que começa no início do século II, mas depois você vai ter Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de João, não, do outro lá, o Pedro, Paulo, acho que É Tomé? eu não sei se é Tomé ou Tiago, um desses dois. É um dos dois. Então, vários apocalipses, e outros textos apocalípticos que não eram chamados apocalipses por exemplo, Pastor de Hermas, é um texto apocalíptico também. Então, você vai ter uma produção cristã apocalíptica, específica, apocalíptica, posterior ao Novo Testamento. Eu acho que a gente, com isso, fechou. Se eu não me engano. Pode passar aí? E aí a gente tem essa etapa final, vai passar um pouquinho das 9 horas, né, Moisés, perdão aí, mas... É isso, professor, uma aula excelente dessa, eu acredito que mais 5, 10 minutos para o pessoal vai ser brinde. Então vamos abrir aí para vocês interagirem e colocarem questões. O Moisés vai intermediar aí para mim. Deixa eu só confirmar, o Natan colocou antes, né? Professor, poderia comentar algo acerca da hipótese documental e o papel dos textos pré-exílicos na formação do cânon, mas só se der tempo, risos. Isso aí merecia um curso, né? Porque, primeiro, a gente tem que ver quais são os textos pré-exílicos, qual a hipótese documental que a gente vai trabalhar. Exatamente. E aí, o que vocês precisam saber é o seguinte, não importa o que é pré-canônico, pré-exílico ou pós-exílico, a partir do exílio, aí tem um claro exercício de sábios judeus, tanto sacerdotes quanto não sacerdotes, na compilação e formulação de coleções e de coletâneas de livros para a formação do cânon. A Joyce coloca assim, Chico Buarque chamou a ditadura de Doberman, meio apocalíptico. Quando estudamos Daniel 7, alguns autores dizem que havia uma função de linguagem cifrada entre os dominados. Acha exagero? Eu já ouvi falar nessa hipótese, né? Inclusive isso é muito forte com o Apocalipse de João. Eles falam assim, ele escreveu de forma cifrada para os romanos não entenderem. Bom, eu entendo assim, gente. É natural uma linguagem cifrada num grupo místico. Né? A gente mesmo, nas nossas igrejas, a gente fala que a gente tem crentez, né? Tem um crentez que está começando a se divulgar nas redes sociais por conta de piadinhas e tudo, mas, de um modo geral, o crentez, até um tempo atrás, era uma língua meio exclusiva de quem estava na igreja. Ô, varão, tá no fogo hoje, né? Pega a palavra, né? Umas frases assim de efeito. E não tinha nenhum motivo. A gente não fala assim, vamos falar isso, porque senão para o pessoal de fora não entende. Não, é natural. Então, grupos místicos, grupos que se fecham em torno de uma formulação literária, imagética, acabam gerando uma forma de linguagem própria. E pode ser que naquele tempo, que quando eles formularam isso, porque evidentemente que não é um texto escrito por uma pessoa individual, vou escrever um texto maluco aqui que todo mundo vai querer ler. Não, isso tem uma comunidade por trás, e é lógico que ali na comunidade eles deviam ter momentos de explicar, e talvez até a formulação do texto tenha sido a partir da própria experiência mística da comunidade, né? Tipo assim, eu vou tentar aqui fazer um exercício imaginativo. Uma irmã da igreja fala assim, eu vejo o império como um animal. Ou então eu vejo um animal e Deus me diz que é o império. E aí, naturalmente, eles jogam essa parte da visão, do símbolo, no texto, mas não jogam a parte da explicação. Apesar de que em Daniel está lá. A explicação está toda lá. Né? Então, isso aí a gente pode entender que foi um processo mais natural de formular uma linguagem diferente que acaba sendo cifrada para quem é de fora. O Everton coloca assim, professor, respondendo a um amigo há pouco, foi falado sobre uma desconfiguração do judaísmo, mas não podemos dizer ou chamar que houve mesmo, ou também uma evolução, crescimento da cosmologia judaica?
embaixo acho que ele completa, né? Quero dizer, a partir dos Macabeus. Não, olha só, mesmo antes, porque muita coisa que é assimilada na apocalíptica, que é uma reação aos helênicos, vem desse encontro do mundo judaico com o mundo persa e grego. Quando eu entendi antes a questão da desconfiguração no sentido da prática judaica. Agora, no sentido das ideias, houve um desenvolvimento, sem dúvida alguma. O monoteísmo só surgiu, de fato, no judaísmo, graças ao contato com o mundo persa, muito antes dos gregos, né? E assim por diante. Quer dizer, não tem jeito, gente. Todo encontro cultural de um povo com outro, você vai ter ganhos e perdas, né? E depois, esse povo que foi encontrado nunca mais será o mesmo. A gente pega aqui no Brasil, a gente hoje tem uma consciência que somos devedores, nós que somos descendentes dos europeus, somos devedores aos povos originários. Mas os povos originários hoje já não têm mais como ser igual ao que eram antes do encontro com os europeus. Impossível. Isso a não ser aqueles que ainda, de alguma maneira, continuam isolados. Mas os que já tiveram encontro com a cultura europeia e, de alguma forma, foram assimilados, é impossível eles voltarem ao estágio anterior. Então, eles tiveram perdas, mas também tiveram ganhos, né? E tudo na história da humanidade sempre vai ser assim. Então, a gente tem que ver que, para os judeus também, houve ganhos e perdas. E aí, quando essas perdas estavam prestes a se tornar irremediáveis, aí eles tomaram as rédeas na revolta dos Macabeus e avançaram. Mas deixa eu falar para vocês, nas minhas pesquisas mais recentes, eu percebi e eu descobri que, por exemplo, a Septuaginta, que é uma versão grega, que poderia ser, inclusive, considerada espúria pelos judeus da Judéia, era bastante usada na Judéia também, até no tempo de Jesus. Então, os judeus da Judéia não eram isolados, nem do ponto de vista linguístico, nem cultural, mas eles sabiam o lugar deles e sabiam o lugar do grego na vida deles. Então, ficou bem definida essa fronteira. Então, eles não tinham medo de usar a Septuaginta, porque sabiam que ali havia uma tradução séria do hebraico para o grego. E era uma forma de ajudar aqueles judeus que vinham da diáspora, por exemplo, passar um tempo na festa judaica. Então, eles não tinham muita noção de hebraico, então vamos dizer que era possível que tivesse cultos bilíngues naquela época de Jesus. A gente não tem informação precisa, mas é possível. Tá? E outra coisa, isso explica muito por que os textos do Novo Testamento, de um modo geral, todos eles surgiram já no grego, porque o grego não era estranho ao mundo oriental ali da Palestina. Mais uma vez, né, professor, a gente tem que desfazer o romantismo de que o povo bíblico era isolado, não tinha contatos, e o senhor comentou aí em relação ao idioma, uma outra coisa que a gente precisa desfazer é que o povo não era analfabeto ou semi-analfabeto. Né? Ao contrário de muitos povos da época, entre os povos semitas, o letramento era desde a juventude e constante. Né? Então, essa ideia que a gente tem de povo semi-analfabeto é mais uma visão europeia em cima daquele povo asiático, africano, do contexto do Mediterrâneo, do que de fato foi na época. Né? É mais ou menos, porque aí você depende do grupo social que você está se referindo. Sim. Nas pesquisas que eu tenho feito sobre letramento, que eu me debrucei muito sobre esse assunto, no período do Império Romano, o percentual de letrados na Palestina não era muito superior a das outras províncias, porque tinha uma questão, a elite tinha a seu serviço os escribas. Uhum. Então, eles não se preocupavam muitas vezes em ser letrados. E você sabe que a elite judaica era mais helenizada do que judaica mesmo, né? Sim. Então, era um grupo social que já não tinha muita preocupação. E entre os camponeses, havia sempre assim, eu diria assim, entre um grupo social mais simples, você vai ter uma parcela que vai se dedicar ao estudo, que vai se tornar, inclusive, discípulo de rabinos, né, de rabis,
Mas você vai ter um grupo que vai mesmo ser o pé de boi, né? Que vai trabalhar na horta e tal, que não vai ter muito tempo para os estudos. E aí o que eles faziam? Eles aprendiam a ler, aí a gente tem que ver níveis de letramento, né? Eles aprendiam a ler a Torá, na maior parte, mas não aprendiam a escrever, entende? Então eles deixavam a tarefa de escrever para os escribas, daí o nome escriba. E a leitura, como eles faziam rodízio de quem ia ler a Torá, então eles faziam um exercício de leitura, sim. Tá? Então, e aí isso é diferente porque no mundo romano, no mundo da diáspora, mesmo os judeus, eles viviam uma outra realidade, em que você tinha o orador público, que não dependia de todo mundo, não fazia revezamento de leitura. Então, as pessoas, no geral, eram ouvintes. Isso vai aparecer na Bíblia, né? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem essa palavra. Ou seja, o contexto mesmo de um grupo em que a maioria não lê, só ouve. Mas a gente também, aí, o Matheus, eu acho que aí é que entra um outro processo muito interessante que tem que ser quebrado, é a visão de que quem não é letrado é inferior a quem é letrado. Porque o mundo da oralidade era um mundo muito forte. A maior parte do Novo Testamento foi constituída a partir da oralidade. Mesmo quando cita o Antigo Testamento, muita coisa é citada de maneira oral, porque, inclusive, isso tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores. Isso indica que, naquele mundo, o letramento não é determinante para indicar a condição social, o status social de alguém, se era mais importante ou menos importante, mas a função dela na sociedade. Tanto é assim que escribas podiam ser escravos. Ora, um escravo, por princípio, já era uma pessoa num grupo inferior na sociedade, só por ser escravo, mesmo ele sabendo ler e escrever. Então, assim, realmente, você tem toda a razão, a gente não pode romantizar, nem para um lado nem para o outro. Né? E assim, não dá para dizer que o judeu da Palestina tinha pouco letramento, mas também não dá para dizer que todo mundo era letrado. Interessante. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Bom, eu vou aproveitar esses minutinhos agora, vou colocar aqui o link para o pessoal se inscrever, professor, e aí a gente já parte para a despedida, os agradecimentos. Tá bom. Então, pessoal, como foi dito no início, né, para que seja válido a presença, confirmada a presença, cliquem no link aí de confirmação, preencham o campo, né, os dois campos que pedem, e cliquem em enviar presença, informar presença, tá? Ele tá meio amarelinho lá no botãozinho. E aí, só assim que eu vou gerar o certificado para vocês de participação. Se eu não receber ainda hoje, até por volta das 11h30, eu vou caracterizar como não presente, e aí não terá direito ao certificado de participação. Professora Shirley, quer fazer os últimos agradecimentos? Claro. Que aula, professor Marcelo. Estou aqui encantada, viu? Muito obrigado. Certamente a gente ficaria aqui, acho que vararia a noite, né? Ouvindo todas essas informações e aprendendo esse tanto de coisas, né? Em relação à questão do judaísmo, né? Isso aí para a gente é maravilhoso. Confesso que há uns anos atrás eu fui professora de ensino religioso e trabalhei com adolescentes e trabalhei um pouco com pessoal mais jovem, né? E confesso que a gente não tem, né, 1/3 de conhecimento. Aliás, a gente não conhece praticamente nada, né? Quando a gente começa a olhar esses recortes que são feitos, e a gente começa a olhar com esse olhar mais teológico, histórico, né? Com todo esse recorte que o senhor apresentou, eu estava aqui falando, gente, como a gente não sabe nada, a gente precisa aprender muito ainda, né? E realmente, assim, o estudo, a pesquisa faz a gente conhecer cada vez mais sobre cada vez menos. Quer dizer,
Quando me perguntam, hipótese documental, o quê? Aí eu tenho que ler. A gente fica focado, né? Especialista numa coisa e generalista nas outras. Exatamente. Exatamente. Nossa, é maravilhoso, né? Por isso que eu falo que esses momentos, esses cafés teológicos, eles precisam acontecer. Com certeza. Bom. A gente começa a olhar e achar que 2 por ano é pouco. Não, por mim tinha que ser um por Porque mês. a cada momento a gente se surpreende, a gente aprende muito, né? E precisa ter esses espaços, né? Claro. São maravilhosos. Com certeza. E eu só tenho a agradecer em nome do Polo, né? Em nome dos nossos alunos, né? Acredito que todos os convidados aqui estão encantados e, né, com a certeza de que foi uma noite perfeita de aprendizado e de compartilhamento, né? Então, eu agradeço muito em nome do Polo Metodista de Ribeirão Preto e na certeza que a Universidade Metodista, com esses momentos, né, nos cursos à distância, só tem a ganhar. Professor, espero poder vê-lo novamente em outros momentos, em outros cafés teológicos. Será um prazer contribuir. Com certeza. E pensar alguma coisa que ficou assim, que o pessoal fala assim, faltou isso, faltou aquilo, porque sempre falta alguma coisa, né? E a gente entra nessas lacunas aí. Imagina, o senhor será sempre um convidado especial, pode acreditar. Mas Nossa, gostei muito da sua palestra. Muito obrigado. Que bom. Quero agradecer. Obrigada pela noite que o senhor nos proporcionou. Muito obrigado. Obrigado, professora Shirley. Quero agradecer a todos os presentes, desejar uma boa noite. Professor Marcelo. Valeu. Sem palavras, né? Abraço. O senhor sabe que o carinho é muito grande, a gente conversa aí no privado, o carinho o respeito é muito grande, mas sem palavras pela aula, e quem sabe aí nos veremos pela frente na pós-graduação. Tá, joia. Muito bem. Eu te aguardo lá. Desculpa. Um abraço a todo mundo. Te aguardo lá. Com certeza. Grande abraço, gente.